Programa ADVJus. Oferecimento: a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Quali System Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o ADVJus de hoje, especialíssimos. Estamos recebendo com imensa satisfação o Dr. Said Alá, conhecido na advocacia em nível nacional. Fique com a gente, nós vamos fazer um ligeiro break, mas vamos voltar já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entregue em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços: Otto Bens 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. ADVJus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADVJus, entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, como a gente já falou, hoje aqui comigo o Dr. Said Alá. Dr. Said, eu quero cumprimentá-lo, agradecer a sua presença aqui conosco no ADVJus. Para a gente é um motivo de imensa satisfação. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu é que devo agradecer a oportunidade de registrar a minha presença nesse programa. Pois não. E, sobretudo, deixar uma marca de que passei pelo mundo, não é? Naturalmente, se eu fui chamado aqui, é porque talvez a edição do programa tenha visto em minha pessoa alguém que possa contribuir, não é? Para o aprimoramento da advocacia, aprimoramento do advogado como classe. Com toda certeza, doutor. Quantos anos já de formado, doutor? 55 anos. De luta na advocacia. E advogado, 55 anos. Então, é isso mesmo. Doutor, naquela época que o senhor se formou, até a gente já esteve aqui conversando nos bastidores, o senhor mesmo falou que naquela época era impossível ter-se uma especialidade, né? O advogado trabalhava de uma forma genérica, é isso mesmo? Eu não diria impossível. Diria para os advogados do interior, por exemplo. Quando eu comecei a advogar em Ribeirão Preto, eu creio que nós somássemos 30 advogados no máximo, não é? Agora, a especialização já havia em São Paulo, por exemplo. Me lembro do Ives Gandra Martins, não é?
o grande e saudoso Valdir Troncoso Pérez, não é? O Márcio Tomás Bastos e outros grandes advogados que se especializaram, não é? Na área criminal, na área tributária, na área empresarial, não é? O professor Carvalhosa. Sim. Agora, no interior era muito difícil, até porque o advogado que se especializasse ficaria, naquela ocasião, sem condições de sobreviver. Tá certo. Então a gente, na realidade, praticava a advocacia como praticam os médicos de roça, né? Arranca unha encravada e trata de pneumonia, etc. Né? É isso mesmo. Doutor Sardi, o senhor atribui assim, uma atenção especial ao direito criminal já nos dias de hoje? O senhor acha que o direito penal ele chamou mais atenção do senhor por qual motivo? E eu tenho para mim que o direito penal dos ramos do direito o que mais diz diretamente com a alma humana. Concordo. Então, todo estudante de direito, quando faz o curso de bacharelado, se apaixona pelo direito penal, porque é o direito que remete o estudioso ao exame da alma humana, do comportamento do homem na sociedade, naquilo que é mais sério, naquilo que é mais grave, né? Que tem maior repercussão. É isso mesmo. Doutor Sardi, o que o senhor acha que mais mudou nesses anos todos em relação à nossa atuação, a atuação do advogado? O que hoje que é melhor e o que era melhor antes? Olha, eu penso que ao responder essa questão, eu poderia me perder no saudosismo. Não é? Realmente, o advogado de antanho era um advogado melhor preparado culturalmente. Pois não. O advogado era uma pessoa que lia bastante, né? Conhecia literatura, arte, participava da vida social na sua amplitude, né? Hoje, talvez, determinado pela especialização, determinado pelo desenvolvimento econômico que o país experimentou destes últimos anos, o advogado se especializa e, como especialista, ele fica muito restrito no campo de atuação. E não há uma estimulação, pelo que eu percebo, nos cursos de direito, para o acesso à literatura, à arte, à poesia, não é? À história. A gente fala da mitologia grega, não é? A pessoa não sabe nada da mitologia, nunca ouviu falar. Não é? Você fala de Ulisses, falar de filosofia, de Sócrates, Platão, Parmênides, Heráclito. Esse pessoal nunca ouviu falar. Então eu vejo que há talvez uma certa fragilização da cultura, embora na especialidade o advogado, assim especialista, possa desencadear um trabalho, ou desenvolver um trabalho de melhor qualidade do ponto de vista restrito daquela atuação. Nessa mesma linha de pensamento, deve ser assim também aplicado essa ideia dentro do Conselho de Magistratura? Olha, a magistratura não é um corpo estranho na sociedade, não é? Sim. Eu acho que há um reflexo de todo o arcabouço da sociedade no comportamento também do juiz. O juiz é pessoa humana, não é? É isso mesmo. Então há juízes mais preparados, outros menos preparados, mas há juízes que se devotam mais à profissão e se dedicam mais. Outros se embebedam com a soma de poder extraordinário que o magistrado exerce e às vezes se perde nisso. Você está comigo aqui no ADV Jus, que vai fazer um ligeiro intervalo, mas nós voltamos já já. Não perca, fique aqui. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 39655158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui.
o maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços: Otto Bens 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Camisaria Italiana. Há 10 anos, vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. ADV Jus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADV Jus. Entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Ok, voltamos com o ADV Jus hoje, honrosamente recebendo o Dr. Said Alá. Doutor, e nós, advogados, em que precisamos melhorar atualmente? Nós, advogados, precisamos melhorar a nossa qualidade técnica, a nossa qualidade cultural. O advogado tem que procurar assenhorar-se de todo o conhecimento humano, porque o advogado lida com a alma humana. O advogado não lida só com a liberdade, lida com o patrimônio, que provoca um reflexo na liberdade e no comportamento das pessoas. O advogado deve ser um arauto, né, dos direitos humanos. O advogado tem que ser um defensor impertérrito, né, da liberdade humana, da realização do homem, né? Nós vimos aí, nós temos hoje uma Constituição chamada Cidadã, que está reclamando a atuação dos profissionais do direito, né? Em todas as áreas, todos os operadores do direito. É na justiça, é na magistratura, é no Ministério Público e especialmente na advocacia. Porque o advogado é o que desencadeia o processo. O advogado é a infantaria, né, do direito. É verdade. Então, se o advogado se recolhe, se o advogado não se prepara para exercer a profissão, ele não tem condições de ocupar esse espaço que lhe é reservado na sociedade humana. Então, doutor, nesse mesmo sentido, a advocacia hoje ela é uma atividade que nós podemos dizer assim que ela tem uma certa dinâmica. E o que vem proporcionando essa dinâmica é o computador, né? E o que o senhor me fala a respeito desse tema? Porque já é uma coisa concreta, né? O direito digital. Veja, se eu dissesse que sou contra o computador, eu estaria sustentando uma posição retrógrada, né? Efetivamente, a informática pode contribuir de modo revolucionário para o avanço do trabalho do advogado, né? Hoje, o advogado não precisa comprar uma biblioteca. Ele acessa as melhores bibliotecas para estudar. Agora, efetivamente, o que o advogado moderno tem que ter em mente é que não é essa facilidade de acesso que deve ser o norte da vida dele. Ele tem que procurar, ainda com estes meios que lhe facultam um acesso tão extraordinário, para o aprimoramento da própria cultura.
Aí é que está o problema. Então, o avanço tecnológico deve ser aproveitado. E acho até que é revolucionário. Veja que nós agora já estamos fazendo as petições por via digital. Veja que maravilha isso, não é? Até o outro dia, você me lembrou agora há pouco aí fora, o advogado que pegasse uma causa em Franca, em Jardinópolis, em Batatais ou em São Paulo, para manifestar-se no processo. Ele deveria dirigir-se à comarca. Para despachar uma petição, ele teria que se dirigir à comarca, se deslocar até lá. Isto, além do que, constituía um alto custo para o litigante, para o cliente. É isso mesmo, eu queria até fazer esse parênteses, a gente está aqui elencado no rol de questões que eu queria colocar para o senhor se manifestar a respeito do protocolo integrado. Eu quero deixar registrado aqui que o Dr. Said, ele foi praticamente a pessoa responsável, juntamente com mais 2 colegas, né, doutor? Exato. Pelo protocolo integrado, essa maravilha que hoje dispomos na advocacia. Foi o senhor e mais quem, doutor? Edivar de Souza Pereira e o Lapenta. Doutor Lapenta. Estava em Ribeirão Preto o doutor Martinho Garcês, irmão do ex-governador, do Garcês, né? O Martinho Garcês, que era o corregedor-geral da Justiça. E nós fomos ter com ele e argumentamos quanto a essa dificuldade para o exercício da advocacia, essa limitação que se impunha desnecessariamente. Só bastava estender o critério, o caráter da Secretaria do Tribunal, não é? Para todos os serviços judiciários. Quer dizer, cada cartório faz parte da Secretaria do Tribunal. Portanto, nós deveríamos ser autorizados a protocolizar as ações dirigidas a outra comarca aqui, não é? E, com isto, preservando o prazo da manifestação. Ele ficou maravilhado pelo Martinho Garcês. Já na semana seguinte, nós tivemos notícia de um provimento adotando o protocolo integrado. Penso para mim que isto foi revolucionário. Hoje a Justiça Federal adota, a Justiça do Trabalho adota, e de fato foi uma grande conquista. Foi um avanço. Eu tenho um orgulho danado, juntamente com o Edivar e com o Lapenta, de nós termos contribuído para esse avanço, né, em favor da advocacia. E o que nos orgulha muito também. O senhor se lembra o ano? Não lembro, mas depois a gente vai procurar. O Martinho Garcês era o corregedor-geral. Sim. Bom, o que vale é que está aí, está vigente e a gente pode usufruir dessa maravilha. Agora a gente vai entrar um pouquinho, na parte um pouquinho mais técnica, Dr. Said, falar um pouquinho do Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri está lá no artigo 5º, previsto lá na Constituição Federal, né? E os 4 crimes de competência do Tribunal do Júri, o homicídio, né? O infanticídio, a participação no suicídio, né? E o aborto. O senhor acha que esses crimes estão de bom tamanho dentro da instituição Tribunal do Júri? Bem, o Tribunal do Júri foi instituído, eu vou fazer uma digressão histórica, né? A partir de um movimento que ocorreu na Inglaterra, quando os barões da terra se rebelaram contra o julgamento unitário do príncipe, do rei, e exigiram que as suas ações, quando tivessem que ser julgadas, o fossem por pessoas da sua própria classe. Sim. Isto foi concedido por João Sem Terra na Carta de 1215. De lá para cá, por exemplo, no Brasil, a primeira menção que se tem do júri data, se não me falha a memória, de 1822. Sim. Mas a instituição do júri, nessa ocasião, abarcava também julgamentos da área civil, etc. Como nós conhecemos hoje o Tribunal do Júri, ele foi instituído em 1891, quando Rui Barbosa transportou, ele era admirador dos Estados Unidos da América do Norte, sim, e transportou essa instituição
da Inglaterra e dos Estados Unidos para o Brasil, certo, e inseriu na Constituição de 1891. Em 1934, na Constituição promulgada nessa época, em 1934, a instituição do júri foi fragilizada, porque foi retirada por omissão a intangibilidade dos veredictos. certo. Então, isso foi no momento em que se adotou a Carta Fascista, de 1934. Em 1946, para encurtar, nós tivemos já o restabelecimento da intangibilidade dos veredictos e essa cobertura integral, dessa determinação do júri. Certo. Agora, o júri é destinado a julgar o homem pelos seus pares. Tudo o resto reclama técnica. Verdade. Até no juízo de admissão da acusação, que é o juízo de pronúncia, certo, que não interfere com o mérito do processo, mas é um juízo de admissibilidade da imputação. Até aí, não é? O que se preserva é o sentimento do homem. Então, a conduta do homem vista pelos seus pares. Não é um julgamento técnico. No júri, os jurados podem negar até a luz do sol. E eles podem fazer isso fazendo justiça. Às vezes, a letra fria da lei não contempla aquele comportamento. Isso mesmo. Doutor Sardi, o senhor sabe como que é a TV, nós praticamente estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu queria que o senhor me falasse, assim, de coração, o senhor acha que o Tribunal do Júri faz justiça? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu, na minha experiência, participei já, eu não sei bem, mas uns 400 julgamentos no Tribunal do Júri, em toda a minha vida profissional. E posso assegurar que eles não julgam de maneira pior do que o magistrado togado. Eu acho, efetivamente, que o Tribunal do Júri julga bem. O que ocorre, às vezes, é que o processo é mal exposto. Certo. Não é? Um advogado que não faz uma defesa hábil, ou o promotor que não faz uma acusação também hábil, e leva que os jurados tenham uma interpretação dos fatos diferente. Mas na substância maior do júri, o júri julga extraordinariamente bem. É uma instituição que nós precisamos defender, porque não há democracia sem o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o tribunal incumbido de julgar a pessoa humana segundo as suas condições. Ok. Doutor Sardi, eu quero agradecer muito a sua presença, nós estamos com o nosso prazo esgotado. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Espero que essa conversa nossa possa ter contribuído. Com certeza contribuiu muito. Os advogados continuem se preparando para a vida e apaixonados pela profissão. Eu já estou no caso da vida e sou apaixonado. Ok. O ADV Jus fica por aqui, vai voltar na próxima semana com um programa inédito. Forte abraço, até lá. Programa ADV Jus. Oferecimento: a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana.
Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto.